Do foco, tudo sendo pensado para sábado. O duelo do Tricolor e da Patativa, da Cobra Coral e da Patativa do Agreste, do Tricolor e do Alvinegro Caruaruense. Está praticamente valendo uma vaga na Série D, até pelo resultado da sexta-feira, como nós já comentamos aqui, do jogo entre Náutico e Afogados. Pode propiciar essa situação no sábado à tarde, no Arruda. Santa Cruz Futebol Clube e Central Esporte Clube de Caruaru. As notícias do Santa Cruz, a terça-feira Tricolor com você. Igor Moura, boa noite, Igor. Boa noite, Haroldo. Um abraço, amigo. Um abraço para todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. Uma terça-feira chuvosa, mas de muito trabalho, né, pro elenco do Santa Cruz. Os atletas tiveram trabalhos e atividades comandadas pelo Itamar Schulli em duplo expediente. Ontem, apenas uma atividade à tarde. No domingo foi mais recuperação mesmo do jogo contra o Central, a vitória por 1-0. Hoje, trabalhos em duplo expediente. E o que é que ficou definido entre diretoria e comissão técnica do Santa Cruz? A pedido da comissão, encabeçada pelo Itamar Schulli, coisa que foi acatada pela diretoria do Santa, claro, a comunicação do clube também. Os atletas ficarão na lei do silêncio, vamos colocar dessa forma. Não vão conceder entrevistas coletivas, não vão participar de programas especiais, entrevistas especiais. O foco total da comissão técnica é de que os atletas falem pouco, trabalhem muito nesse jogo diante da equipe do Central. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, mas sempre é de se estranhar, né? Mas por se tratar de uma decisão, como você bem mencionou agora há pouco, valendo vaga em uma semifinal no jogo contra o Sport, ida e volta, valendo também provavelmente uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Só não valeria a Série D se o Afogados eliminasse o Náutico nos aflitos na sexta-feira e de quebra ainda poderia valer uma Série D, porque o Afogados teria que eliminar o Retrô também, chegando na final, e o Santa não chegando, para o Santa não ter essa vaga na Série D. Enfim, dada a importância desse jogo, a comissão técnica preferiu fazer o pedido à diretoria para que os atletas não falem com a imprensa, portanto, as únicas entrevistas mais na parte diretiva do Santa e o Rafael Pereira, que conversou no dia de ontem. Mas, Igor, veja, que é importante que é um jogo decisivo, isso aí ninguém vai discutir. O Santa Cruz precisa desse jogo para pensar um 2025 diferente, para garantir o calendário de 2025. Mas não só isso. Avançar para uma semifinal de estadual também é sonhar com, novamente, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, com vagas diretas na competição. Mas precisa disso tudo, Igor? Essa blindagem toda é para evitar o quê? Um comentário que possa motivar o Central? A única coisa que eu penso é isso. Mas veja, você está falando ali de jogadores que estão acostumados, né, a entrevistas. Na maioria das vezes, inclusive, os jogadores são muito... Polidos. A palavra é essa mesmo. Eu ia dizer burocráticos, mas é muito isso. E o jogo contra o Central? Um jogo que a gente tem que levar a sério. Decisão. O Central tem o seu valor, a gente ganhou deles lá, mas é um jogo difícil. A gente sabe do tamanho da decisão. Torcida compareça. A maioria dos jogadores diz que tem muita qualidade do outro lado, os caras estão lá se preparando também. Essas frases que a gente está acostumado a ouvir. Protocolares, né? Mas, de repente, alguém está querendo fugir do fora de contexto, uma palavra, uma frase que pode ser retirada de contexto, que isso também, eu vou te contar, isso aí é uma droga, né? Quando alguém faz isso, tira alguma coisa de contexto, não é legal. Às vezes você pega uma palavra ou uma frase e tira ela de contexto, aí acaba... E se transforma em fake news. Fica ruim para depois ficar explicando. Mas eu acho essa blindagem, assim, eu entendo, mas também não vejo como se fosse uma coisa tão... que vai ter um peso tão grande para o jogo de sábado. É o seguinte, para esse jogo especificamente sábado, eu compreendo, entendo. O Itamar Schulli já teve algumas vezes na carreira decisões, né? Quando ele chegou, agora tem uma pequena diferença. Quando ele chegou à decisão comandando o Santa em 2020, não tinha imprensa no dia a dia, porque era em meio à pandemia, a reta final do campeonato. Não tinha torcida. Então, ficava o clube meio que podia moldar as entrevistas que eram passadas, tudo isso. Agora não, claro que abriu, agora tem torcida, tem tudo isso. Ok, esse é o primeiro ponto. O que eu não vou entender, e aí eu já vou começar a criticar, é se o Santa conseguir a classificação e isso virar via de regra. Não, todo jogo decisivo... agora é semifinal. Agora vale... Tem 2 jogos com esporte. Clássico, tá? Aí eu não vou entender. Aí vai ser essa blindagem eterna. Caso específico... Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu vou te falar um negócio.
Se no elenco do Santa Cruz estivesse Hugo Cabral... Ali falava. O Cabral disse: vamos pra cima dos caras, os caras têm que ter medo da gente. Eu vou ganhar dos caras. Eu vou ser decisivo contra o Retrô. E fez os 2 gols. É verdade, Mas dá combustível, né? Pro adversário. Sim. Mas com os caras. Não sei, ficaram realmente temerosos, né? Eu vou utilizar. Temerosos de alguma coisa que possa. Não, o grupo tem que estar focado, total. Eu entendo, mas eu acho que também não vejo isso como tão decisivo pro jogo do sábado, sabe? Não vejo, não. Não sei se mas o Itamar... Mas eu entendo. Vamos blindar, vamos deixar o grupo blindado, focado, para evitar uma declaração que seja ruim. Entendo quem tomou essa decisão, mas não vejo como sendo algo tão... É uma situação bem específica também, Eu não vejo algo como tão decisivo pro jogo de sábado. Não é isso que vai garantir, né? Nem eu. Talvez o Itamar Schulli, ele tenha feito isso também, não sei. No pós-jogo, depois que o Santa venceu o Central em Caruaru, quando ficou definido todo o chaveamento do Campeonato Pernambucano, foi perguntado por Itamar algumas vezes se o Santa era favorito, se o Santa tinha vantagem, Entendi. Arruda lotado. E ele, em todo momento, falou: não, vantagem? Não, aqui é humildade o tempo todo. Ele não vai dizer o que a gente tá aqui para dizer, né? É Santa e Central, Arruda. 35 mil, 40 mil torcedores do Santa. O Santa enfrentou o Central e ganhou em Caruaru. Time por time, o Santa melhor. O Santa ganhou de todos os times abaixo dele na classificação, né? O Santa não venceu ninguém acima, empatou com o Retrô 0-0. E perdeu os clássicos e para baixo ganhou do restante do campeonato inteiro. Central 1-0 em Caruaru, 2-0 no Maguari no Arruda, ganhou do Afogado 5-1 no Arruda, ganhou do Petrolina no Paulo Coelho 2-1, ganhou do Porto em Caruaru 3-1 e ganhou no Arruda do Flamengo de Arco Verde 1-0. O Santa não perdeu ponto para quem tá embaixo. Se a gente colocar na balança, é óbvio que a gente encontra mais argumentos pro Santa ganhar do que o Central. E é isso que se torna um time favorito perante outro. Não necessariamente vai acontecer do favorito ganhar. Agora, para evitar qualquer contratempo, qualquer fala fora de contexto, como você acabou de citar, acredito que o Itamar Schulli, para esse jogo específico, fez esse pedido e a diretoria do Santa catou e tal. Até porque quando uma semana inteira pré-jogo acontece de nenhum atleta falar, você não atinge só quem está em busca desse conteúdo. A gente, nesse caso, para fornecer informação ao torcedor que está ligado conosco. Mas aí reflete em patrocinadores, reflete em conteúdo da própria TV Coral. Por isso que eu acho que é algo bem específico mesmo. Foi até explicado, com todo o cuidado do mundo, pela assessoria de comunicação do Santa Pessoal, a pedido da comissão técnica, especificamente essa semana. Entendi. Vai ficar sem entrevistas coletivas e sem participações especiais em programas. Agora, ontem, aí a gente já pode começar a repercutir aqui, o convidado do João Vitor, aqui no Fórum Esportivo, eu participei até da entrevista, foi o vice-presidente do Santa Cruz, o Marco Benevides. Ou seja, não é que todo mundo do Santa Cruz colocou a mordaça, não. É só questão do elenco, né? Entendi. E o Marco Benevides falou sobre várias situações. Eu vou falar uma coisa aqui, que você que está no futebol também há um certo tempo já sabe disso, quem está nos ouvindo sabe também. Tem time que fala e perde. Sim. Tem time que não fala e ganha. Assim como tem time que fala e perde, e tem time que não fala e perde também. Entendeu? Então, isso não vai... tem time que fala e ganha, tá? Fala, os jogadores falam a semana inteira e quando chega lá no fim de semana ganha o jogo e acabou. Acabei de citar o exemplo de Santa e Retrô com o Cabral. Isso. Falou e ganhou. Isso. E tem time que não fala e quando a bola rola também não ganha, não. Perde o jogo. Então, não falar não significa que o Santa Cruz vai ganhar o jogo. Por outro lado, eu compreendo. Eu já falei aqui, já falei várias vezes, né? Tô até me repetindo. Eu compreendo a blindagem. Vamos focar, não vamos deixar para evitar qualquer coisa, uma fala, uma palavra. Às vezes o jogador tá ali, o cara, enfim, usa uma frase que vão pegar lá, vão retirar, deu combustível para o adversário. Enfim, eu entendo a blindagem. Agora, ok, não vão falar a semana inteira, tudo bem. Agora, o que a gente espera no sábado é que isso não, eu acho que isso não interfere muito no resultado. Essa é a minha opinião. Eu acho que não interfere quase nada. Não interfere em quase nada. Pronto, é isso que você está falando aí. Eu acho que não interfere em quase nada. O que vai decidir lá é quando a bola rolar. Quando o juiz apitar, os caras vão jogar e vão ver quem ganha o jogo e que vença o melhor, né? Agora, não falar não significa... Pronto, é isso. Não falar não significa que você vai ganhar o jogo. Não. E outra, eu acho... Só você estar sendo
Você está sendo precavido, né? Precavido e meticuloso demais, cuidadoso demais. Cuidadoso, Agora é o seguinte, a gente né, não Haroldo? pode municiar o adversário, a gente não pode criar clima, a gente não pode dizer uma coisa aqui que não deixa o grupo blindado. Estão nos dando muito. Você falou do Itamar, né? Estão nos dando muito favoritismo. Isso pode sair da boca do jogador. Não, a gente é favorito, a torcida está do nosso lado. A gente sabe disso, a gente fala isso. Mas não deixar que isso saia da boca do atleta, ok. É um cuidado que acontece, né? Não é todo mundo que faz isso, que precisa ter esse cuidado, mas alguns querem ter. Agora, só uma questão, né? Que eu acho meio que absurdo, assim, imaginar. Não pode dar motivação a mais pro adversário. Bom, se o Central tiver mais motivação que o Santa num jogo desse, com 40 mil tricolores no Arruda, valendo uma Série D 2025, semifinal no Clássico das Multidões, que há muito tempo o Santa não tem a oportunidade de jogar contra o Sport, eu acho que o que é que vai dar mais motivação para o Santa Cruz, além de todos esses componentes que eu acabei de citar, né? Enfim. E cá para nós, o Central também vem para cá no sábado, né, para jogar no Arruda, sabedor de tudo isso, né? Querendo fazer história também. Que o estádio vai estar cheio. Aliás, o técnico do Central falou sobre isso depois do jogo, na entrevista para o Berg, ele disse, gente, o Arruda vai estar cheio lá, tal, mas a gente vai lutar, vamos nos preparar muito. O Júnior Pirambu também, né? O centroavante falou. Vamos nos preparar para isso aí, para essa situação. É isso. Mas sigamos, Igor Moura. Sigamos. Bom, Haroldo, 9 mil ingressos aproximadamente já vendidos no dia de ontem e no dia de hoje. Agora, hoje, porém, as vendas físicas começaram no Arruda. Quando a gente recebe uma reclamação via rede social da torcida, olha, tem problema disso aqui, a gente suspeita. Quando a segunda reclamação chega, a gente tem, olha, eu vou procurar alguém para saber. Quando são 3 reclamações sobre algo específico, a gente sabe que algo de fato está acontecendo. Eu recebi hoje via rede social, a gente não é onipresente, né? A gente está cuidando disso, daquilo e tal. E 3 torcedores que foram ao Arruda comprar ingresso, reclamaram falando, só tem um guichê. Tá com pouca gente vendendo ingresso aqui fisicamente no Arruda. Eu acabei de passar 40 minutos e não consegui comprar ingresso. Vou ter que voltar aqui amanhã. Dá para você falar na resenha? Eu falei, dá, eu claro. Eu te falei ontem aqui, não foi? Falou. Santa Cruz não podia subestimar o tamanho do jogo e o que a torcida do Santa Cruz é capaz de fazer. Vieram reclamar do número reduzido de guichês hoje no Arruda vendendo ingressos fisicamente, né? Não só pela internet. Aí é algo para ser corrigido, não é, Igor? Aumentar esse número. A diretoria se pronunciou? Não, ainda não. Mas aumentar esse número de guichês amanhã quarta-feira, restando 3 dias para o jogo. Acredito que o Santa viu hoje que deu problema porque a fila estava grande. Não é todo mundo que pode esperar 1h30 numa fila para comprar ingresso. E eu acho cúmulo quando o torcedor vai comprar ingresso, parece estar fazendo um favor para o clube de futebol. Eu acho isso cúmulo, né? Ele tem que ter a maior celeridade possível, conforto possível para comprar o ingresso e ir embora seguir a vida dele. Com certeza. E hoje teve esse problema no José do Rego Maciel nas vendas físicas. O Santa Cruz, acredito eu, com a proximidade do jogo, vai melhorar essa questão logística da venda de ingressos. Isso aí não é difícil resolver, né, Igor? Não, é você aumentar o número de guichês, bilheteria mais. Eu só estou esperando a logística do jogo. Em si, né, no dia do jogo. Eu já falei ontem aqui, o Santa Cruz não pode subestimar. Todo jogo, você também é muito acionado nesse sentido, a gente ouve registro de alguns torcedores nos mandam sempre essa informação. Eu tive dificuldade para entrar, o portão tinha muita gente. Cheguei com 20 minutos de jogo. Né? Gente que volta, que desiste, porque a bola já tá rolando lá, o cara tá numa fila enorme, acha que não vai entrar. Perfeito. Então, o Santa Cruz tem que ter muito cuidado nisso, né? Para montar realmente a logística boa. O Santa Cruz não pode subestimar o jogo, né? Essa é a verdade. Mas eu acho que a diretoria do Santa Cruz, por um jogo dessa envergadura, porque para a torcida do Santa Cruz, né, é isso, a torcida do Santa Cruz quer isso, né? Ver o time entrar em campo, jogar e decidir. Jogo decisivo, jogo importante. É o que a torcida do Santa Cruz mais espera, né? Ver o Santa Cruz em jogos decisivos. Então, eu acho que o Santa Cruz tem que se organizar legal para o sábado. Pois é, e foi perguntado isso ontem aqui no Fórum Esportivo, apresentado pelo João para o Marco Benevides, foi inclusive a primeira pergunta da sabatina, e ele falou que, primeiro ponto, o Santa está trabalhando para liberar parte do anel superior. Conseguindo liberar a parte do anel superior que o Santa está desejando, o Santa sai de uma promessa de público, se todos os ingressos forem vendidos, ou quase todos, de 30 mil para 45 mil. Ou seja, imagina só,
a gente já está falando do aumento de 50% da capacidade total que o Santa poderia esperar se o anel superior não fosse liberado. Outro detalhe, o Marco Benevides falou que tem ações que o Santa já está planejando para fazer com que, faltando meia hora para a bola rolar, 80% da capacidade do público que o Santa vai esperar já esteja dentro do Arruda. Para não ter tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. Catraca sem funcionar, porque é uma carga de energia muito grande para um local só. A gente está acostumado a ver nos estádios e às vezes uma catraca quebra, outra queima, tá? Aí só uma catraca sem funcionar já vira uma confusão. Questão de rede de internet também fica sempre problemática quando 30 mil pessoas estão reunidas no local só. Então o Santa vai fazer o quê? Vai tentar atrações musicais e fazer promoção de comida e bebida dentro do Arruda para fazer com que aquele torcedor que geralmente fica até 20 minutos antes da bola rolar lá fora, pagando mais barato para comida, pagando mais barato para bebida, ele entre com uma hora de antecedência, 50 minutos de antecedência e fique gastando dentro do Arruda. Então o Santa vai tentar fazer com que isso aconteça, o que o marketing do Santa está já estudando. Era isso que eu ia dizer, né? Essa é a hora do marketing, né? Isso, claro. Essa é a hora do marketing. Bolar ações, ideias, para que isso seja feito de uma forma mais tranquila. Eu até já ouvi muito isso, Igor, no futebol, né? Não há esquema que funcione quando 10 mil, 5 mil, quer entrar tudo no mesmo horário. Independente do O cara fica lá fora. Comprar ou vender carro sem comparar na Web Motors? Complica. Pisa fundo e pesquisa aqui. Ouvi muito isso, Igor, no futebol, né? Não há esquema que funcione quando 10 mil, 5 mil, quer entrar tudo no mesmo horário. Independente do O cara fica lá fora, quando é 3h45, 3h50. Opa, o time tá entrando em campo, deixa eu entrar agora. Aí todo mundo pensar desse jeito, o esquema realmente há uma tendência a não funcionar. Nem final de Champions League isso funciona. Você vai lembrar, Real Madrid e Liverpool, que o Real Madrid foi campeão com o gol do Vini Júnior em Paris. Aquela confusão, né? Confusão em Paris, né? Eu acho que foi no Stade de France, Isso. todo mundo tentando entrar. Estamos falando de Europa, né? Final de Champions League. Então, eu acho que aí é a hora do marketing. Tem também, sabe, Igor, um pouco de consciência de quem vai para o estádio, né? Às vezes o cara quer entrar na hora do jogo mesmo, ele fica ali fora com os amigos, ele toma uma tal, e fica ali o tempo passando, aí agora o jogo vai começar, deixa eu entrar. Aí há uma tendência disso não funcionar. Mas aí é a hora do marketing realmente chegar junto. Pois é. Bom, lembrando que vai ter VAR, né? A federação já confirmou que a partir de agora, mata-mata, todos os jogos com auxílio de árbitro de vídeo, nesse caso. Isso é muito bom também. Com toda certeza, com toda certeza. O Santa, segundo o próprio Marco Benevides aqui, agradeceu não, né? O Santa está feliz da vida porque, na visão do Santa Cruz, foi um dos campeonatos que o Santa mais foi prejudicado pela arbitragem, pelo menos na opinião do Marco Benevides, desde que ele acompanha o futebol. Se a gente for lembrar, teve a questão do jogo contra o Porto, teve a questão do pênalti no Emerson Galego contra o Petrolina. O Santa reclamou muito no jogo contra o Retrô, em que não teve uma expulsão, em que não teve um pênalti, enfim. Fora os clássicos. E até por ser jogo único, não é, Igor? Claro. Aí, tem que ter todo o cuidado do mundo. O VAR vem para realmente resolver toda a polêmica, porque... Assim, tem hora que fica meio polêmico também com o VAR. Mas, em princípio, o VAR vem para resolver um bocado de coisa, porque é jogo único. Você só tem aqueles pouco mais ali, vamos botar 100 minutos para decidir, né, quem avança. Então, o VAR é muito importante nessa fase. Até a confiança do árbitro, eu acredito que ela aumenta quando ele sabe que pode... Ele pode ser humano, ele pode errar. Porque não tem humano que não erre. O assistente vai levantar a bandeira lá, convicto de alguma coisa, e de repente o olho eletrônico vai mostrar outra. Eu acho que fica uma coisa mais justa. Pois é. 9 mil ingressos vendidos, portanto, amanhã o Santa vai ultrapassar com toda certeza o patamar dos 10 mil, isso se não acontecer ainda hoje com as vendas online dos ingressos para Santa Cruz e Central. Bom, Haroldo, vamos escutar o Marco Benevides, o vice-presidente do Santa. Eu perguntei para ele o seguinte, assim como o Bruno Rodrigues, o Marco Benevides ele falou que está bem esperançoso para que o Santa jogue a Série D em 2024. Após a participação no Pernambucano, ele acredita que o Santa pode sim jogar a Série D, a depender de tudo que pode acontecer daqui para a divulgação da tabela, vinda da CBF, o regulamento geral da competição, enfim. Vamos aguardar se o Santa vai ou não poder jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas eu perguntei o seguinte para ele, olha, vocês como diretores de um clube de massa, vocês têm que olhar todas as possibilidades. Existe a possibilidade da Série D.
Agora existe a possibilidade do Santa terminar o Pernambucano e não jogar mais na temporada, só competições de base e se preparar para 2025. Eu perguntei para ele, como é que vai ser tocar o clube, como é que vai ser fazer com que o clube cumpra as suas obrigações sem competições a disputar no segundo semestre? Desde o começo da gestão, a gente, em paralelo a todo o trabalho que se fazia necessário para a competição, a gente tem como prisma a questão de criação, estruturação e venda de cotas de uma SAF. E esse trabalho vem sendo desenvolvido, tá? Não necessita se colocar tanto holofote nisso, tá? Porque quanto mais a gente cuida dela, estruturando tudinho, e no momento certo isso ser levado a público e registro. Quando eu digo de não colocar holofote, é que não adianta a gente estar aqui SAF sem ter algo concreto. Foi o que foi feito anteriormente. A gente tem que levar para o torcedor algo concreto e com transparência. E é um compromisso da nossa gestão, certo? De que, havendo a constituição da SAF, certo? A venda das cotas, ela dependerá de prévia aprovação dos sócios e do Conselho Deliberativo, tá? Onde eles vão ter acesso a toda a proposta que for feita, tempo razoável de uma assembleia para pensarem, analisarem e o torcedor, que é o dono do sócio e o torcedor, que é o dono do Santa Cruz, decidir se vende ou não cotas dessa SAF. Então, Igor, eu acredito que, ainda que a gente jogue a Série D e que a gente venha a ter uma ascensão, o ideal é a gente ter a criação da SAF. Não havendo essa disputa da Série D, talvez a gente tenha que acelerar um pouco mais o processo. Não de acelerar no sentido de que ele já não vinha sendo tocado. A questão é que demanda e oferta e demanda. Então, assim, se a gente consegue a vaga na Série D e, eventualmente, a gente monta um time que está em direção a um acesso, o valor das cotas de uma SAF do Santa Cruz é um. Se a gente não joga, é outro. Mas eu afirmo com toda certeza de que o clube jamais acabará. Certo? Santa Cruz é eterno, é gigante e ele irá suportar. Pronto, então o vice-presidente do Santa Cruz, Marco Benevides, aqui em participação ao Fórum Esportivo, meu caro Haroldo Costa. Tá certo, portanto, destaques do Santa Cruz Futebol Clube, a terça-feira tricolor, sábado Santa Cruz recebe o Central, jogo das quartas de final, campeonato estadual, esse jogo tá valendo aí uma vaga na semifinal e é jogo único.